As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself. Charles III é o atual rei do Reino Unido e o herdeiro do trono que ficou mais tempo no poder da história britânica. Ele já passou por muitos escândalos e dramas pessoais, e a gente vai falar de tudo isso nesse vídeo. Mix Show apresenta... Charles III. Como é a vida do novo rei da Grã-Bretanha e como ele gasta os seus milhões. Charles Philip Arthur George Windsor nasceu em 14 de novembro de 1948 no Palácio de Buckingham, um ano depois do luxuoso casamento de Elizabeth com Philip Mountbatten. O pai de Charles não estava presente quando ele nasceu e estava distraído num jogo de squash. E quando viu o primogênito, falou que o filho parecia um pudim de ameixa. Os jornais, por outro lado, escreveram que o recém-nascido não iria ser rei tão cedo e que ele só teria chance de subir ao trono quando tivesse 50 ou 60 anos de idade. Essas previsões acabaram sendo otimistas demais para ele. Mais tarde, Charles teve uma irmã, Anne, e os irmãos Andrew e Edward. Um ano mais tarde, o pai dele foi servir em Malta. E Elizabeth passou a visitar o filho em Londres só de vez em quando depois que o marido foi para o exterior. 2 anos depois, o avô de Charles, George VI, não se tornou rei e o trono do monarca foi para Elizabeth II. Assim, com 3 anos de idade, ele já se tornou a primeira pessoa na sucessão do trono. Ele recebeu o título de Duque da Cornualha e depois de Príncipe de Gales, mas a cerimônia formal só aconteceu muitos anos depois. Charles era uma criança muito sensível e era próximo da sua avó materna, a Rainha Mãe, que incentivou seu amor pela natureza e pela arte. Winston Churchill, quando estava observando o garoto de 3 anos, comentou: "Ele é muito novo para pensar tanto assim." Charles estudou piano, trompete e cello, mas descrevia a si mesmo na música como sem esperança nenhuma. O que ele realmente não conseguia fazer era velejar, coisa que o pai adorava. Ele lembra que o pai toda hora o repreendia. Em geral, ele tinha um relacionamento difícil com o pai. Philip educava o filho de uma forma bem cruel e o garoto chegava a chorar com as repreensões e críticas. Ele também não tinha uma conexão emocional forte com a mãe. Charles diz que ela não era tão indiferente, era só mais distante. Ele gostava de ouvir as conversas dos adultos. Ele fazia isso lá no castelo escocês de Balmoral, que tem uma arquitetura antiga. Lá ele ouvia tudo através de uma tomada no banheiro dele. Dos 5 aos 8 anos de idade, ele estudou em casa com uma governanta e depois foi o primeiro herdeiro do trono britânico a frequentar a escola de elite Hill House School, em Londres. Ele logo aprendeu a ler e escrever, mas tinha mais dificuldade com matemática. Logo, o pai transferiu Charles para o internato Shim, onde ele mesmo tinha estudado. Mas Charles era muito mais vulnerável e ficava com saudade de casa. Volta e meia chorava escondido. E aí virou o alvo favorito dos colegas de turma. Eles riam das orelhas dele e chamavam ele de Dumbo, igual do desenho. O garoto, vira e mexe, também ficava doente. E quando ele violava as regras da escola, ele era açoitado, o que era bem comum naquela época. Depois disso, o pai enviou Charles para outra instituição em que ele também tinha estudado. Um internato na Escócia, Gordonstown, famoso por uma educação bem rigorosa. Desde o primeiro dia, o príncipe foi alvo perfeito de bullying dos colegas, mesmo sendo muito cruel e proibido na escola. Charles aguentava tudo isso com bastante firmeza e nunca dava o braço a torcer, só que às vezes ele mesmo fazia umas artes. Por exemplo, quando tinha 14 anos, ele foi a um pub lá perto e pediu um brandy de cereja, mas infelizmente lá tinha um repórter sentado. Foi o maior escândalo e até o guarda-costas do príncipe perdeu o emprego porque não ficou de olho nele. Os estudos dele em Gordonstown foram brevemente interrompidos em 66, quando ele passou 2 semestres na Austrália. Mais tarde, ele falou dessa época como a parte mais agradável dos seus estudos. Além disso, ele participou pela primeira vez de dezenas de eventos oficiais como uma figura independente. Quando voltou para a Escócia, ele foi nomeado representante dos formandos
E depois de se formar com notas bem medianas, ele entrou na Trinity College, na Universidade de Cambridge. Lá ele estudou arqueologia, antropologia e história e tocava violoncelo na orquestra estudantil. Um ano antes de se formar em Cambridge, em 69, ele passou um período na Universidade de Aberystwyth, no país de Gales, e começou a fazer aulas de galês com o nacionalista Ted Millward, antes de aceitar formalmente o título de Príncipe de Gales. Após a cerimônia, o herdeiro da coroa se tornou um participante ativo da vida pública inglesa. Ele foi nomeado comandante-chefe do Royal Welsh Regiment e no ano seguinte participou de uma reunião do gabinete britânico. Em 1970, ele recebeu o título de bacharel em artes e 5 anos depois, de acordo com a tradição da Universidade de Cambridge, fez o mestrado em artes. Aliás, em vários anos, o príncipe se mostrou um escritor bem habilidoso. Ele é autor de muitos livros sobre pintura, arquitetura, horticultura e ecologia. Além disso, ele tentou ser roteirista de alguns documentários não muito conhecidos. Em 1971, ele terminou o treinamento e se alistou oficialmente na Força Aérea Britânica como piloto de helicóptero e de caça. Depois disso, ele mesmo pediu transferência para a Marinha e dedicou mais 2 anos da sua vida. Aliás, ele desistiu de pilotar aeronaves em 94, quando uma aeronave com passageiros caiu nas Ilhas Hebrides, na costa da Escócia. Nos anos 70, Charles participou várias vezes de reuniões da Câmara dos Lordes e quis ser o governador-geral da Austrália. Mas por causa de uma crise constitucional lá, ele recusou a nomeação. Além disso, como representante da monarquia britânica, ele frequentemente recebia embaixadores de outros estados e visitava outros países. Em 71, numa dessas visitas aos Estados Unidos, teve uma história engraçada. O presidente Nixon tentou juntar Charles com sua filha Tricia. Ele organizou tudo para a garota sempre sentar ao lado de Charles, o que para ele acabou sendo ao mesmo tempo irritante e engraçado. Ele era muito mulherengo quando jovem. Dizem que ele teve um romance de escola com a filha do embaixador chileno, Lucia Santa Cruz, e foi ela mesma que o apresentou para Camille Shandy em uma festa alguns anos depois. Charles tinha certeza que era a família que iria escolher a sua esposa. Então ele mergulhou fundo em outro romance sem compromisso, mas acabou se apaixonando. Eles tentavam se ver sempre que tinham chance, e também falavam por horas a fio no telefone. Mas Camila não era uma esposa adequada, porque exigiam que a futura rainha tivesse ascendência aristocrática e fosse casta. E ela não tinha nada disso. Elizabeth II não aprovou a escolha do filho, e logo ele foi servir nas Índias Ocidentais. E Camila deixou bem claro que não era a escolha certa para um herdeiro do trono. Em 73, ela se casou com Andrew Parker Bowles e teve 2 filhos. Charles queria casar com a prima Amanda Nuttall, mas ela se recusou a entrar para a família real depois que o seu avô, o Conde de Mountbatten, foi assassinado por republicanos. Ele também conheceu Lady Jane Wellesley, filha do Duque de Wellington. Durante vários meses, a empresa divulgou ativamente rumores sobre um noivado iminente, mas eles acabaram terminando bem discretamente. A moça não gostava da atenção que eles atraíam e não iria se ajustar às regras arcaicas da dinastia real. Além de escrever, Charles gostava de truques de mágica e chegou a ser admitido no Círculo Mágico em 1975, depois de passar com sucesso na prova com um truque com uma xícara e uma bola. Mas então, a prova foi uma mera formalidade, porque o certificado de filiação à organização foi assinado antes desse teste. Depois que voltou do serviço militar em Londres, ele se envolveu ativamente em projetos de caridade. Ele fundou a Prince's Foundation e 16 outras organizações que trabalham para preservar o meio ambiente e melhorar o ambiente urbano. E também patrocina centenas de diferentes estruturas significativas para a sociedade. Por exemplo, ele apoia vários projetos liberais que trabalham para reconhecer os direitos das minorias sexuais e de outras minorias também. Mas Charles foi acusado várias vezes de fazer favores e privilégios, como títulos de cavaleiro a estrangeiros ricos. Ele não evita o contato com doadores duvidosos, não. Por exemplo, a fundação dele recebeu quase 2 milhões dos meio-irmãos de Osama Bin Laden.
Em 1980, o príncipe escreveu um livro chamado O Velho de Lochnagar, baseado nas histórias que contava a seus irmãos mais novos, os príncipes Andrew e Edward. Depois disso, fizeram uma curta-metragem de animação adaptado do livro, que ele mesmo narrou, depois uma produção musical e até mesmo um balé. Enquanto isso, a família insistia para que Charles escolhesse uma noiva e formasse uma família. A lista de candidatas era tão pequena que o príncipe até brincou. Talvez eu deva mudar minha orientação. De qualquer forma, ele pediu a mão da escocesa Anna Wallace e, se tivesse sorte, ia ganhar o coração dela. As coisas não deram certo com a princesa Carolina de Mônaco. Por um tempo, o príncipe saiu com Sarah Spencer, mas o relacionamento terminou bem rápido. Aí apareceu Diana, a irmã mais nova de Sarah. Ela era ideal para a família real, e em 6 de fevereiro de 1981, Charles pediu a mão dela. Charles nem tentou esconder o fato de não estar apaixonado pela noiva. Quando um jornalista foi bem direto, ele respondeu vagamente, o que quer que a palavra apaixonado signifique. Diana, por outro lado, respondeu, claro que estou apaixonada, apesar de eles só terem se encontrado 13 vezes antes do casamento, que aconteceu em 29 de julho na Catedral de São Paulo, na Inglaterra. Nos primeiros anos, o casal conseguiu manter as aparências de uma família feliz, e em 81 nasceu o filho William, e em 84, Harry. Numa entrevista, Diana disse que durante a segunda gravidez, seu relacionamento com o marido melhorou bastante e tudo parecia estar indo bem. Mas o príncipe Charles continuou a sair com Camila e no início da década de 90, todos os jornais alardearam a relação extraconjugal. Diana decidiu se vingar e também começou a sair com outros homens. Em 93, estourou um dos escândalos mais barulhentos e sujos associados ao nome do futuro rei e da rainha consorte. Apareceu na mídia a transcrição de uma conversa muito íntima entre Charles e Camila. A elite política, geralmente leal ao futuro rei, ficou chocada e alguns declararam abertamente que duvidavam que Charles estivesse apto a governar. Muita gente até duvidava que a reputação da família real pudesse ser restaurada. Charles e Diana já estavam vivendo separados na época e a imprensa já sabia disso. Em 96, eles se divorciaram e assinaram um acordo de confidencialidade. Camila tinha se divorciado do marido um ano antes, e o príncipe Charles queria a permissão da mãe para casar com a sua amada. Mas o acidente que tirou a vida de Diana o obrigou a adiar todos os planos. Todo mundo odiava Parker Bowles. Ela era vista como uma destruidora de famílias e responsável pela trágica morte de Lady Di. Charles, por outro lado, organizou um funeral real para Diana e se desentendeu com sua mãe por causa disso. Quando diminuiu a onda de negatividade em torno de Camila e o caso com Charles, eles finalmente se casaram em 2005. Pela primeira vez na história da coroa britânica, a união não foi consagrada pela igreja e a rainha não teve presente na cerimônia civil. Camila recebeu os títulos do marido, mas não quis o de princesa de Gales, que era o de Diana, e escolheu outro, duquesa da Cornualha. Em 2012, Elizabeth II conferiu a ele o mais alto posto honorário de todas as Forças Armadas Britânicas, Almirante da Marinha, Marechal de Campo e Marechal da Força Aérea Real. E, ao mesmo tempo, o trabalho dele na preservação das florestas tropicais e no combate às mudanças climáticas foi reconhecido de uma forma muito original. Batizaram uma espécie de sapo equatoriano recém-descoberta e ameaçada de extinção em sua homenagem. Fora dos deveres reais, ele gosta de jogar polo, pescar e pintar aquarelas. Uma das obras dele está no rótulo de um uísque escocês, a aquarela do Castelo May. Ele também foi o autor do uísque. As litografias de seus outros desenhos são leiloadas e os lucros são doados a várias instituições de caridade. Outro hobby sério de Charles é a jardinagem. Mesmo tendo só 33 anos de idade, ele declarou ambiciosamente que queria aumentar a agricultura no país. E de fato fez muito no campo da produção e popularização de produtos orgânicos. Em sua propriedade em Gloucestershire, ele começou a cultivar pessoalmente canteiros com os vegetais mais comuns, e logo a propriedade ficou conhecida como a Fazenda Real. Aliás, muita gente repara que as mãos de Charles são realmente mãos de fazendeiro. Até mesmo Elizabeth II dizia que ele tinha mãos grandes, mas bonitas,
com dedos longos e nada parecidos com os dela ou com os do pai. Com o tempo, o hobby do príncipe se transformou num verdadeiro projeto agrícola, com mini-hotéis e jardins orgânicos apareceram nas escolas inglesas. Muita gente diz que o amor pela jardinagem faz Charles parecer ridículo. Por exemplo, ele conversa com as plantas e diz que elas respondem, além de sacudir os galhos de todas as árvores que ele planta. Outra estranheza, ele não gosta de pijamas e também odeia sistema de aquecimento central. Segundo ele fica sufocado com eles. Charles também é um grande fã dos livros de Harry Potter e da série Doctor Who. No verão de 2013, ele e a sua esposa chegaram a visitar o estúdio onde a série foi filmada e conversaram com os atores dos papéis principais. Ele foi convidado a participar de um episódio, mas recusou. Mas Charles já apareceu na televisão sim. Ele leu livros infantis, atuou na novela Coronation Street em 2000, em homenagem ao aniversário de 40 anos da série, e apresentou a previsão do tempo na BBC. Ele também é amigo íntimo do famoso ator e escritor britânico Stephen Fry, e no final dos anos 90 participou de um sketch humorístico em um concerto em sua homenagem. Charles fez o papel de um garçom. Além disso, ele surpreendeu os espectadores com participação em um reality show sobre a aristocracia. Em novembro de 2013, Charles fez 65 anos e começou a receber pensão do Estado, 110 libras por semana. Mas o Palácio de Buckingham anunciou imediatamente que todo esse dinheiro ia para várias instituições de caridade, porque ele já tinha assistência social do Estado. As pessoas próximas à corte notam que Charles tem a tendência de expressar suas opiniões, mesmo que isso viole a neutralidade da família real. Em 2015, isso causou um escândalo na mídia quando memorandos publicados escritos por Charles para ministros do governo revelaram que ele estava fazendo lobby em assuntos que iam desde a guerra no Iraque até os nutrientes do almoço escolar. Ele também pressionou o governo para autorizar mais abates de texugos e apareceu como um homem ignorante e cruel aos olhos dos ativistas dos direitos dos animais. A próxima ocasião em que mencionaram o nome do príncipe nas principais manchetes aconteceu em 2019, quando um certo australiano alegou ser filho de Charles e Camilla. Ele disse à imprensa que tinha nascido no condado de Hampshire, em 1966, de um caso extraconjugal e que mais tarde foi dado para adoção a um casal local que trabalhava para a família real. Ele falou que seus avós disseram várias vezes que ele era filho de Charles e Camilla. Mas essa história não deu em nada. Charles, como era de se esperar, não respondeu ao pedido de um teste de DNA. Em 8 de setembro de 2022, a rainha Elizabeth II morreu e Charles, de 73 anos, assumiu o trono britânico. Ele poderia ter escolhido qualquer um de seus 4 nomes como nome para o trono, mas optou por continuar sendo Charles III. O hino do Reino Unido já foi mudado para Deus salve o rei. E logo vão ser feitas cédulas bancárias, moedas e selos, todos com a imagem do rei. Príncipe, a fortuna dele era estimada em 100 milhões de dólares. E agora o seu patrimônio líquido aumentou para 600 milhões. De acordo com especialistas, a rainha tinha propriedades privadas, incluindo o castelo de Balmoral, na Escócia, e as propriedades de Sandringham, na Inglaterra, e investiu milhões em conta no exterior. Como rei, Charles tem bilhões de dólares em imóveis, joias e obras de arte. Mas elas não pertencem exatamente a ele, porque estão vinculadas ao título e não podem ser vendidas. Charles agora administra o Ducado de Lancaster, que tem muitos monumentos arquitetônicos e naturais e gera renda com terras agrícolas, aluguel de propriedades históricas e investimentos financeiros. O condado gera uma receita cumulativa de 30 milhões de dólares por ano. Outro pacote imobiliário que passou para a administração é o Crown Estate. Esse conjunto de terras e propriedades em vários países está avaliado em 25 bilhões de dólares e gera cerca de 20 milhões de dólares por ano para o rei. Ele recebe só 25% dos lucros para pagar as despesas da família, como viagens, manutenção da casa e outras despesas. Essas despesas podem ser muitas, já que Charles adorava uma vida de luxo nos anos 2000. Disse que somente em viagens ao exterior, sua equipe de buffet chegava a 50 pessoas e em casa até 85. Talvez seus hábitos tenham mudado agora, principalmente porque a família real está tentando cortar custos. Mas esse excesso não se aplica às roupas de Charles.
Ele prefere a moda ecologicamente correta e usa as mesmas roupas há décadas. O único problema para ele é que, à medida que ele envelhece, nem sempre consegue vestir o mesmo casaco ou paletó. Ao mesmo tempo, os especialistas em moda observaram várias vezes o estilo dele. E ele mesmo brincou, dizendo que está entre um criador de tendências e o pior exemplo de guarda-roupa de um homem. Seu melhor momento é a cada 25 anos. De acordo com a tradição, o monarca britânico mora no Palácio de Buckingham, mas atualmente ele está sendo reformado até 2027. Provavelmente até lá Charles e Camila vão ficar na residência deles em Londres, a Clarence House. Em geral, ele não gosta do Palácio de Buckingham e propõe torná-lo mais aberto ao público, realizar banquetes de estado e outros eventos oficiais lá, mas morar em outros palácios mais confortáveis. É improvável que Charles deixe sua residência de campo, a propriedade Highgrove. Ele mora lá há mais de 40 anos e teve tempo de reformar a casa. E, é claro, construir uma fazenda orgânica no território. Mas é possível que ele tenha que pagar para o filho para poder usar a propriedade, já que agora são terras do príncipe William. Ele herdou a sua terceira propriedade, Birkhall, de sua avó. Ele e Camila passaram a lua de mel lá em 2005. Além disso, ele herdou o castelo escocês de May, da rainha mãe. No final de julho e início de agosto, Charles e sua esposa vão para lá para descansar por alguns dias. E no resto do tempo, de maio a setembro, o castelo fica aberto aos turistas. Ele prefere carros britânicos. Em seu aniversário de 21 anos, ele recebeu um Aston Martin DB6 volante série 2 de presente da sua mãe e o transformou em um veículo ecológico. O motor do carro agora é alimentado por biocombustíveis à base de queijo e vinho. Ele ganhou seu segundo Aston Martin Vantage volante do Emir do Bahrein. O próprio Charles deu à sua primeira esposa um Ford Escort compacto e prático. Diana usava esse carro para assistir a partidas de polo que Charles participava. Tem gente que acha que o rei Charles III deva renunciar ao trono e passar para William. E aí, o que você acha? Se você gostou desse vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.